Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cinelar TV. Neste documentário, vamos detalhar os filmes de crocodilos que fizeram grande sucesso e outros não. Mesmo assim, são de tirar o fôlego. Estão preparados? Então vamos lá. Os filmes de crocodilos eram febre nos anos 80 e meados de 90, mas tudo tem um começo. A origem dos filmes de crocodilos começou nos anos 70, precisamente produzida em 1976, com o grande clássico Devorados Vivo. O diretor americano Tobe Hooper, que faleceu em 2017, é um nome bastante conhecido nos cinemas de horror, mas teve uma carreira irregular, alternando entre filmes significativos e sempre lembrados pelos fãs, com outros de qualidade menor e geralmente esquecidos. Seu maior trabalho certamente é o eterno clássico O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, com sua história sangrenta que iniciou uma extensa franquia e contribuiu como inspiração e influência para uma grande produção que veio a seguir. Sua filmografia inclui títulos como Poltergeist, apesar que neste caso os rumores indicam que boa parte da direção foi do produtor Steven Spielberg, além de outros títulos divertidos como Slasher, Pague para Entrar, Reze para Sair, a ficção científica Força Sinistra e o violento Devorado Vivo, de 1976. Com o sucesso de O Massacre da Serra Elétrica, o diretor Tobe Hooper ficou em evidência e criou-se grande expectativa para seu próximo filme. Porém, numa comparação, é inevitável salientar que o conjunto de obra de Devorado Vivo é bem inferior. Mas ainda assim, o filme é bastante divertido e um destaque na carreira de Hooper, pela alta dose de violência nas mortes sangrentas, pelas cenas de nudez gratuita e pelo elenco interessante, com muitos rostos conhecidos e atores experientes, pois além de todos os nomes já citados anteriormente, ainda temos Carolyn Jones, a mortícia da série de TV A Família Addams, no papel da senhorita Hatch, a proprietária de um bordel. O roteiro, coescrito por Kim Henkel, também de Um Massacre da Serra Elétrica, foi inspirado num caso real de um serial killer que supostamente matava pessoas e alimentava seus jacarés de estimação com os cadáveres. Em Devorado Vivo, quase todas as ações se passam num hotel, com hóspedes sendo violentamente atacados pelo perturbado Judd, portando uma enorme foice, lutando para não servirem de comida para o crocodilo. Os efeitos também são bem toscos, apesar que o réptil carnívoro de borracha ainda é muito mais interessante que os similares artificiais gerados por computação gráfica nos modernos e infinitos filmes de crocodilos que vemos hoje em dia, que, convenhamos, são tremendas baboseiras, com raras exceções, é claro. As filmagens foram feitas em um estúdio, com pouca iluminação e montagem dos cenários de um hotel barato e uma piscina simulando um lago onde vive o crocodilo falso, com o uso de muita névoa artificial para criar uma atmosfera sinistra e ajudar a esconder os defeitos de uma produção de baixo orçamento. Agora, iniciando-se a década de 80, a indústria cinematográfica viu uma boa oportunidade de faturar com filmes de animais devoradores de seres humanos. Talvez o mais convincente e aterrorizante dos filmes envolvendo animais furiosos e fora de controle tenha sido Tubarão, que Steven Spielberg dirigiu em 1975, reforçando ainda mais a temática, já bastante frequentada pelos roteiristas. Mas se Tubarão foi uma superprodução, em seu rastro veio uma verdadeira avalanche de produções inferiores de baixo orçamento. Produzido 5 anos depois, em 1980, Alligator, o jacaré gigante, foi uma dessas crias naturais, mas, ao contrário de muitas outras, não decepcionou. Seu roteiro é divertido e tem um ótimo rendimento visual. Além da cutucada no governo, o filme critica os métodos científicos e a utilização indiscriminada de cobaias em laboratórios de pesquisa. Ao menos é o que parece. Uma outra alfinetada ecológica inegável é o fato de uma das primeiras vítimas estar usando um sapato feito de couro de jacaré. De qualquer forma, a diversão é garantida, repleta de boas cenas de violência e ataques dos monstros gigantes. Um jacarezinho de 10 ou 12 metros de comprimento, com outros tantos de largura, num roteiro muito bem equilibrado entre o suspense e a sangria. A versão exibida na TV foi cortada em algumas partes.
Embora em algumas cenas seja visível a utilização de um jacaré comum, rodeado por casas, carros e miniaturas, méritos para os envolvidos com os efeitos especiais, que se deram ao trabalho de construir uma engenhoca mecanizada, tipo tubarão, que rende boas e convincentes sequências de ataques, especialmente aquela na festa do prefeito da cidade, que vira um aperitivo do monstro próximo ao final. Só é difícil de engolir que um bicho daquele tamanho possa se esgueirar tranquilamente pelos subúrbios da cidade e se alojar em piscinas sem ser notado pela população. Como o roteiro dá a entender que acontece, principalmente levando-se em conta a enorme publicidade dada ao caso do estranho animal. O caso é que, desde então, os jacarés já renderam vários filmes similares, alguns até bem recentes. Dirigido pelo eficiente Lewis Steiger, responsável por 2 boas adaptações de obras de Stephen King para o cinema, que foram Cujo e Olhos de Gato. A partir do roteiro de John Sayers, o mesmo roteirista de Piranhas, Alligator traz no elenco Robert Forster, no papel do chefe de polícia encarregado de descobrir as misteriosas mortes no subterrâneo. Robin Ricker, como sua companheira improvisada, na verdade uma especialista em répteis. O canastrão Henry Silva, como um caçador destemido e imbecil que se dá mal. É indispensável ver o grafite que conclui o filme, na verdade um gancho introdutório para a sequência que veio em 1991, que vale muito a pena assistir. No one will forget. Alligator. Dark Age, ou melhor, O Segredo de Malparinka, surpreende pelo excelente ambiente atmosférico, aquele pântano tenebroso, escuro e misterioso que deixa você ligadão, mas principalmente pelo fato do crocodilo que, quando aparece em cena, você se pergunta: nossa, eles usaram um crocodilo real no filme? O Segredo de Malparinka é um grande exemplo do que é um filme de excelente qualidade em uma época com poucos recursos. Uma verdadeira lição de como fazer muito com pouco. Digo, ter um baixo orçamento de apenas 4,8 milhões de dólares não significa necessariamente que você deve fazer uma porcaria qualquer torcendo para alguém assistir. Podemos dizer em poucas palavras que O Segredo de Malparinka é um tubarão de Steven Spielberg na versão crocodilo. O filme foi parte de um acordo entre o produtor executivo Anthony Gnami e o estúdio de Hollywood RKO, que também incluiu The Light Horseman. As filmagens ocorreram 5 semanas em Cairns e 1 semana em Alice Springs, começando em 22 de abril de 1986. O enredo compartilha muitas semelhanças com O Tubarão de 1975 de Steven Spielberg e contém fotos de homenagem. Esse filme é australiano e foi filmado totalmente na Austrália, mas, curiosamente, esse filme nunca foi visto na Austrália nos cinemas e demorou muito para ser visto em DVD. O crítico Dennis Schwartz, da Osus, deu uma crítica positiva, chamando o filme de, abre aspas, bem produzido e atuado que resultou em um filme de aventura ambiental inteligente, fecha aspas. Quentin Tarantino falou com entusiasmo do filme no documentário Not Kid Hollywood, comentando, abre aspas, você poderia relançar Dark Age em 2.000 exibições e as pessoas iriam vê-lo, fecha aspas. Em 2009, Tarantino fez uma exibição em Sydney. O sucesso fenomenal de bilheteria de Tubarão significava que os produtores inevitavelmente olhavam para a fauna mortal da Austrália como uma fonte de inspiração. Em retrospectiva, é realmente estranho que mais filmes sobre animais assassinos não tenham sido feitos na Era Gloriosa. Where's he gone? The way it's going to stay. Dark Age. Chegamos a Killer Crocodile, filme na linha bom de tão ruim, que nunca foi lançado no Brasil. Trata-se de uma produção baratíssima feita por produtores italianos em 1989, quando a indústria de filmes baratos made in Itália já estava em plena decadência. Killer Crocodile é um curioso e atrasado aproveitamento dos filmes de Tubarão, de Steven Spielberg, e Alligator, de Lewis Steiger.
ambos feitos 10 anos antes. E nem é necessariamente uma novidade, pois já existia uma produção barata feita na Itália e envolvendo um crocodilo assassino, chamado Del Grande Caimano, ou The Great Alligator, no mercado americano, dirigida por Sergio Martino, em 1979, com Claudio Cassinelli e Barbara Bach. É claro que nada disso importou para o produtor italiano Fabrizio De Angelis, responsável por algumas obras-primas do cinema de horror europeu da época. Sua produtora, a Fulvia Filmes, financiou Zombie e The Beyond, de Lúcio Fulci, só para citar dois exemplos mais famosos. De Angelis achou que ainda era hora de fazer filmes com gigantescos crocodilos assassinos e saiu com essa pérola trash, que só pode ser recomendada para quem adora as tralhas italianas no período, embora seja muito, mas muito superior à ruindade tipo Crocodilo de Top Hopper. Animado com o projeto, De Angelis ajudou o famoso roteirista italiano Dardano Sacchetti na criação da história e até resolveu assumir ele mesmo a cadeira do diretor. Killer Crocodile é um tipo filme italiano barato. O roteiro tem vários momentos chupados de outros filmes e muitas vezes os diálogos são constrangedores, isso sem contar a dublagem em inglês, que às vezes é totalmente fora de sincronia com o movimento da boca dos atores italianos. De Angelis é um produtor, não um diretor, e isso se percebe na mão pesada com que ele conduz a trama, que tem vários momentos enfadonhos e praticamente nenhum suspense ou tensão. Seus outros filmes são todos de ação, inclusive a trilogia Thunder, aquele do indie imitador de Rambo. O cara fazendo suspense ou terror é de uma nulidade fantástica, e assim o filme simplesmente salta de um ataque sangrento do crocodilo para outro, sem grandes emoções. Mas sou obrigado a assumir que De Angelis faz um trabalho caprichado em alguns poucos momentos, como na cena em que usa câmera subjetiva aquática para representar a visão do crocodilo, o que também não é nenhuma novidade. Outros ângulos de câmeras do diretor são no mínimo curiosos, como ao filmar através de uma máscara de mergulho, para representar o ponto de vista de um mergulhador, e ao posicionar a câmera dentro da boca do crocodilo, numa cena em que ele vai abocanhar uma vítima desprevenida. São pequenos momentos que salvam o trabalho do cineasta da mediocridade. Além disso, Killer Crocodile é valorizado pela trilha sonora nota 10 do especialista Rhys Ortoli, o mesmo que compôs as populares trilhas de Cannibal Holocaust. Ele imita a música composta por John Williams para Tubarão. Mas aparentemente ninguém contou para os executivos da Universal, já que a Fulvia Filmes nunca foi processada por plágio. Gianetto criou e desenvolveu o monstruoso crocodilo, que é feito de borracha, totalmente inexpressivo, mas mesmo assim muito melhor que o monstro digital do filme de Tobe Hooper. Na verdade, o crocodilo está até bom demais, considerando a pobreza geral da produção. E Gianetto ainda brinda o espectador com diversas cenas gore, como o monstro arrancando o braço de uma vítima e o próprio destino do réptil, abatido com a hélice do motor de um barco, fazendo um estrago semelhante a uma serra elétrica. É claro que eu não poderia recomendar Killer Crocodilo para quem gosta de filmes normais. A produção é trash até a medula, com o crocodilo mudando de tamanho de uma cena para outra. Em alguns takes, parece ter 5 metros de comprimento. Em outros, aumenta para 20 metros. Além disso, o monstro consegue levantar de pé para atacar o sujeito na proa de um barco. Mas o pior é a cena em que Joey descarrega chuvas de balas para matar elefante no couro do bicho, e não lhe provoca um mínimo de arranhão. Desesperado, ele acha que a melhor solução é pular em cima do crocodilo, ficar de pé sobre a sua carcaça e tentar cravar-lhe um arpão no couro. São momentos como esse que fazem dessa tralha não um filme de horror arrepiante, mas uma aventura barata e muito engraçada. E como picaretagem pouca é bobagem, enquanto Killer Crocodilo era filmado por De Angelis, o maquiador Gianetto De Rossi
aproveitavam os intervalos para rodar cenas alternativas, que dariam origem a uma sequência de Killer Crocodile 2, lançada no ano seguinte, em 1990, e novamente estrelada por Anthony Quinn, no segundo dos 2 filmes da sua carreira. A sequência incluía várias cenas em flashback, aproveitando o material filmado por The Angeles, e também permanece inédita no Brasil. Na Europa a história é outra. Os 2 filmes foram lançados em DVD, e há até uma edição para colecionador com os 2 filmes em uma única caixinha. Vai sonhando com algo assim por aqui. Killer Crocodile é tão mal feito que se torna engraçado. E neste caso, todos os pontos ruins do filme se transformam em qualidades. Se você é fã de filmes trash, não pode deixar de dar uma olhada. Se gosta de filmes com animais assassinos, e deixe as bobagens modernas com crocodilos assassinos, como Dino Croc e Surfer Sangrento, mofando de canto, e procure por esse trambolho italiano. Mas pense só por um minuto, em que outro filme você vai ver um crocodilo explodir e pegar fogo sem qualquer motivo aparente? Depois de Alligator, Alligator 2 e Killer Crocodile, os répteis desse porte estavam afastados do cinema, fora algumas participações especiais em filmes como Queima de Arquivo e Jumanji. Os Crocodilos de Jacaré não tinham protagonizado filmes até 1999, época do lançamento de Pânico no Lago, dirigido por Steven Miner, cineasta guiado pelo roteiro de David Kelley. A produção nos apresenta um crocodilo que trucida vacas, Venha pegar! ursos e começa a ter gosto pela espécie humana, intrometida no habitat que, pela lógica, deveria ser seu. Como aquela espécie, presente em regiões asiáticas, foi parar naquele lago? Com o nível de ferocidade ativo, as criaturas tornam-se uma ameaça ao estilo tubarão. Pessoas que, mesmo diante da ameaça, continuam a utilizar o lago como espaço de entretenimento. O prefeito local, sem posicionamento firme, os pesquisadores diante de um barco menor para investigar uma ameaça assustadoramente grande. Com um tom que beira ao leviano e diálogo sem preocupação alguma com o bom senso, a aventura é o que podemos chamar de experiência descompromissada, que parte direto para o que interessa, sem perder a graça. Visualmente, Pânico no Lago é uma experiência interessante, principalmente em seus efeitos especiais, assinados pela equipe comandada por Dean Lockwood. Diferente das continuações bizarras e de outros filmes com animais intimidadores, a narrativa em questão é cuidadosamente em seu design de produção, assinada por John Willett, bem como em sua direção de fotografia, trabalho de captação de imagens com muitos planos gerais abertos nas regiões florestais, bem como o uso de POV para emular o olhar do crocodilo, estratégia já comum nesse tipo de história, aqui bem empregada. No trabalho da condução musical, John Ottman é quem assina a trilha sonora, numa parceria com Steve Miner, logo após Halloween H20. Lançada em 1999, Pânico no Lago pegou carona no retorno dos animais assassinos de grande porte, como Anaconda, e do fundo do mar. Realizados num espaço relativamente curto de tempo. As cenas com absurdos não podem faltar, obviamente. A narrativa entrega algumas pérolas ao espectador, em especial o ataque do crocodilo ao helicóptero durante um momento chave de investigação. Não é incômodo porque diálogo, de maneira geral,
com um enredo absurdo em sua totalidade. Pânico no Lago, infelizmente, ganhou mais 4 sequências. Dessas, 3 foram sequências diretas, como Pânico no Lago 2, Pânico no Lago 3, Pânico no Lago, o capítulo final, que na verdade não foi final coisa nenhuma, infelizmente, e um derivado com o filme Anaconda, intitulado como Pânico no Lago, Projeto Anaconda. And no predator will settle for number 2. Lake Placid versus Anaconda. Todos esses citados, com exceção do primeiro e bom Pânico no Lago de 1999, foram um verdadeiro desastre de efeitos especiais, ou melhor, defeitos especiais, que condenou uma produção que poderia ter muita história a contar se tivesse um trabalho caprichado nos efeitos especiais, roteiro e direção. Claro, também se tivesse um investimento bem maior. O problema é que muitas produtoras de Hollywood só capricham no primeiro filme, pois a partir do segundo não precisam mais caprichar, pois o primeiro já emplacou o nome para o sucesso, agora é só pegar carona. Bom, isso é uma lógica analisada por esse ângulo de visão, assim como aconteceu com as sequências intermináveis de Anaconda. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Algo parecido também com as horríveis sequências do filme Resident Evil, que parece ter adquirido o título da Capcom apenas para garantir sucesso, pois o filme mesmo não parece nada com o glorioso game de sucesso. Essa também é uma história para um outro vídeo. Stay back, sir. I got this.